Então vamos lá, começar a semana, última semana de outubro, terminando o ano. Vamos começar bem nossa semana, nossa segunda-feira, depois do encontro ontem com as urnas. E a partir de agora, vamos ver se a gente passa a ter mais razão e seguimos em frente, né? Seguimos adiante, sempre acreditando em nós, acreditando no mundo melhor. E assim vamos para tanto, sintonizando com a luz, que a luz nos inspira, nos ilumina os passos, o caminho, e assim fica mais fácil para a gente, ou menos difícil, a gente caminhar nesta terra. E assim vamos, né? Continuando a nossa leitura, Jesus no lar. Então vamos lá. Lição 31. A razão da dor. Vamos ver aí o que nós temos para falar sobre a dor, a razão. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou: a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido, dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta salvou do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo, rumo à vida superior, e estimulou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento, num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra,
e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando o anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai da criação. Fim da historieta. Esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a servidora dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Por que a gente sofre? Por que a gente não dá valor? A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. Enfim, a luta que ensina e edifica marchas. A gente tem o aguilhão da dor, porque ainda a gente viu aí que Jesus falou, porque ainda não aprendeu ainda a termos mais equilíbrio. A dor vem porque somos egoístas, ingratos, né? Na lição mostra-nos isso. Então a dor ela tem esse poder retificador, né? De trazer humildade. Geralmente quando faltam-nos as forças, estamos fragilizados, vulneráveis, sentimos medo, sentimos-nos melhor, acuados, e aí percebemos quão pequeno ainda somos, e isso nos traz um sentimento, né? Assim, vários sentimentos. Sentimento de impotência, um sentimento de que dependemos dos outros, um sentimento de medo, né? Medo, insegurança. Sentimos essas coisas que desembocam numa visão mais apurada de nós mesmos, né? Aí percebemos que há forças muito maiores do que a nossa, que a gente não consegue controlar, nem o nosso próprio corpo dá conta disso, né? E assim a gente vai aprendendo a sermos mais humildes, aprendemos a colaborar e agradecer também quando a gente tem a nossa saúde de volta, né? Quantas moléstias a gente já teve, quantas coisas nos aconteceram e nosso corpo foi regenerado. Por obra e graça de quem? Da natureza? De Deus? Sim. Sim. Essa construção, né, do nosso corpo feita para regeneração também, né? Quando a gente se machuca, quando a gente tem uma doença, uma febre, né, e a gente se restabelece sem a gente, né, se dar conta disso. Então tudo isso aí tem que ser aprendido ainda por nós. Então, você vê que na lição o anjo passou a mão na cabeça da criatura e no primeiro dissabor da criatura ela se revoltou. Então, é uma criatura mimada que foi sendo conduzida dentro de uma redoma sem sofrer, né, as corrigendas, sem sofrer as consequências do mundo, dos germes, né? Um dia desse estava vendo e ouvindo um documentário sobre doenças novas, né? Alergia, principalmente. As pessoas têm muito mais alergia do que antes. E dentre as muitas explicações sobre isso, dentre muitas das explicações, há aquela que diz que hoje a gente é criado, né, cria nossos filhos e somos criados em ambientes muito limpos, dentro de casa, dentro do apartamento,
sem contato com a natureza, sem contato com os germes, né? E assim crescemos com a nossa imunidade comprometida. E assim abrimos as portas, né, para as doenças, as alergias, porque não tivemos contato com aqueles micróbios, vermes que iriam estimular nosso corpo a produzir os anticorpos. Nosso corpo a produzir anticorpos. Bonito não? Enfim, e assim vamos indo até a gente aprender, né? A gente aprende. Nós temos a capacidade de aprender. Uns mais rápido, outros menos, e assim vamos, né? Mas todos nós estamos aprendendo, cada um na sua velocidade. E as provas da vida estão aí para nos ajudar com isso, acelerar esse processo, ou conduzir esse processo, né? Então a gente agradece essa mensagem que fala-nos de humildade e de reconhecimento do amparo que temos, né? De gratidão. Então vamos ter mais humildade, sermos gratos, porque temos amparo. Todos nós temos. Todos nós temos, sem exceção, eu acho. Então a gente agradece e continuamos. Nossa ligação agora com nossos anjos da guarda, com nossos mentores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, Pai Criador, e com a prece nos unimos todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos abrir o Evangelho aqui. Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir ao léu, aleatoriamente. Vamos lá. Capítulo 5 de novo. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados aflitos, né? Que serão consolados. Item 28. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? São Luís, Paris, 1860. Nós estamos pensando aqui em eutanásia, é isso? Bom, vamos lá. Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura, para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar os pensamentos? A que extremos tenha chegado o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soa a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhes é concedida pode ser para ele de maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos, os mais que pudermos, o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Verdade. Isso aqui tem a ver com a eutanásia mesmo, né? Porque às vezes tem pessoas que estão desenganadas, né? E a gente, por vezes, pedimos a Deus que a leve, porque não resistimos ao sofrimento, né? Não gostamos, né, de ver uma pessoa amada sofrendo. Me lembrei agora de um filme que fala de uma mãe, conta a história de uma mãe médica que
ficou 15 anos presa. Começa o filme assim, ela, depois desse período na cadeia, ela retorna à cidade dela, e no aeroporto está a irmã dela esperando. Então você não sabe, né, o que está acontecendo ali. Só tem essa cena, e aí você olha para aquela mãe, e a atriz, uma cara muito triste, fechada, grave. E aí começa o filme e a história vai se desenrolando. E aí nos é revelado que essa mãe, médica, tinha cometido eutanásia com o próprio filho. Porque ele sofria de uma doença incurável que trazia muito sofrimento, muita dor. Aquela dor que dilacera mesmo. E ela, compadecida disso, acabou abreviando a vida do próprio filho. No filme a gente vê que, ao fazer isso, ela também morre. Ela morre junto com esse filho, né? Não fisicamente, mas moralmente, sabe? O ânimo dela desaparece, a vontade de viver dela desaparece. Aqui ela não comete suicídio, ela se entrega e vai presa, sem alegar defesa. Em nenhum momento ela pediu para ser perdoada. Pelo contrário, né? Ela aceitou a pena de maneira integral porque ela considerava que era aquilo mesmo que ela merecia. Enfim, ela abreviou a vida. E há outros casos também, há outro filme que a pessoa é tetraplégica e era uma pessoa super agitada, movimentava-se muito. E depois desse acidente que ela sofreu, ela ficou tetraplégica e pedia para cima para que a ajudasse a morrer. Como ela é tetraplégica, ela não podia fazer isso sozinha, não podia se matar. Então ela fez uma campanha para que alguém a ajudasse a fazer isso. Também é um filme que leva a essa reflexão. Mas eu acho que a mensagem é bem clara a respeito disso, né? Quer dizer, nos filmes a gente se compadece, né? A gente vê que tem um sentimento ali de abreviar a agonia, de um sentimento de piedade, né? A gente tem isso, todos nós, mas eu acho que nesse ponto a gente tem que confiar mais na justiça divina, confiar mais em Deus, porque o nosso julgamento, às vezes, a nossa visão é curta, o nosso julgamento não consegue abranger tudo, né? Todos os aspectos. E uma coisa tão séria, tão grave como a vida, não pode. A gente não tem condições, a gente não pode, na nossa limitação, querer, né, legislar sobre se vai viver ou não, até quando. Enfim, a gente tem o livre-arbítrio, a liberdade de fazer isso, mas será que estamos fazendo certo? Nosso amigo Luiz, né, como vai falar, ele fala sobre isso. Olha, se Deus, a natureza, que é muito mais sábia do que nós, tem ali contribuído para que aquela pessoa continue viva, continue ali respirando, então, puxa, como duvidar, né, dessa natureza? Como achar que essa natureza está equivocada? Porque o espírito permanece ali no corpo, vivenciando essa situação e aprendendo. É a prova, o aprendizado. Então, se você subtrair essa prova, esse aprendizado, você não está fazendo bem, você está fazendo o mal, você está fazendo errado. Porque de repente é aquela prova que lhe é necessária naquele momento para evoluir, dar um salto e sair, né, daquela zona estacionária em que ela possivelmente se encontra. Então, vamos respeitar. Para nós é claro isso, né? Porque quando a gente acredita no espírito, o corpo é passageiro, é só uma roupa que usamos, depois gastamos e deixamos ela aí de onde ela veio, né? Para a terra. Então a gente agradece e vamos em frente, né? Vamos em frente, encerrando o nosso evangelho com as vibrações, vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, paz na terra, paz entre todos os povos, todas as nações, especialmente onde há guerra, onde há doença, onde há miséria, né? Especialmente nesses lugares. Vibremos pelo nosso Brasil, nosso povo,
para que a gente tenha mais luz, entendimento, mais amor no coração, mais humildade, né? Para que a gente possa se conduzir nesse país, né? Nesse país. E assim vibramos por todos os lares da Terra, todos os lares, especialmente aqueles em desarmonia. Vibremos, enfim, para todos que estão nos hospitais, nas ruas, orfanatos, sanatórios, asilos, nas ruas, né? Os moradores de rua. Vibremos pelo nosso lar, nossos familiares, todos que nos cercam, toda nossa vizinhança, enfim, por todos. E deixemos uma grande vibração de amor e luz aqui em aberto, para que a espiritualidade possa levá-la a deixar melhor. Que assim seja, graças a Deus.